Olá, tudo bem? O acidente da Lamia, o avião que estava transportando a equipe do Chapecoense, que aconteceu lá em Medellín, ocorre um fato raro, né? Duas aeronaves, praticamente ao mesmo tempo, solicitam emergência, né? E é uma situação bastante inusitada, e isso nos leva a alguns questionamentos, porque realmente é uma situação muito complicada. Ora, todo mundo sabe, é óbvio, né, que uma aeronave solicitou emergência, ela tem prioridade sobre todas as demais aeronaves, deve aproximar o mais rápido possível e tal. E neste caso, e quando duas aeronaves solicitam emergência praticamente ao mesmo tempo? Então, como é que fica essa questão da prioridade? A outra questão é a decisão, quer dizer, quem que decide? O piloto decide aproximar, eles combinam, é a torre de controle, quem que decide? A quem cabe essa decisão de quem que deve vir na frente e tal? E quais seriam também os critérios? Quer dizer, quais são os critérios que deve ser utilizado num caso desse? Porque o tempo é tão pequeno, uma situação tão que já está muito degradada, a aeronave em emergência, como é que vai decidir isso? Veja que é uma situação bastante complicada. Como é que fica a responsabilidade do piloto? O piloto que declara emergência, quando ele deve fazê-lo, em que momento e tal, que deve ser adequado. Bom, primeira coisa, a gente tem que se pautar na regulamentação de tráfego aéreo nessas situações. Não há outro jeito. Existe no regulamento de tráfego aéreo, um regulamento internacional, estou falando da documentação internacional, da documentação brasileira também, e de todos os países que são signatários da ICAO, é a questão dos sinais de socorro. Existem dois sinais básicos, onde a aeronave estará em emergência e o piloto que está em emergência, ele deve se utilizar desses sinais para ficar muito clara a situação que ele se encontra, que é o sinal de socorro. Tem um chamado sinal de socorro, que é o Mayday. Então a aeronave, e quando o piloto usa Mayday, né, para declarar, olha, eu estou numa situação de socorro, então ele vai falar Mayday, 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 Lamia 2933, seria o caso, né? E aí, quando ele declara, quando ele fala isso é um sinal de socorro, ele indica, e isso está escrito na regulamentação do tráfego aéreo, que o piloto está ameaçado de grave iminente perigo e que ele precisa uma assistência imediata e que o acidente é inevitável. É isto que significa o sinal de socorro. Portanto, todas as outras aeronaves, ouvindo isso, elas devem se calar, devem aguardar, e só esta aeronave deve falar. Outra situação é a situação de urgência. A situação de urgência também é uma situação de emergência, veja bem. Mas na situação de urgência é pam, 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 também 3 vezes. E nesse caso pode envolver um problema de segurança da aeronave, como também de um passageiro ou tripulante. Mas veja, o diferencial é que neste caso não requer uma assistência imediata. Então note que o sinal de socorro ele é muito mais grave e o sinal de urgência, ele é um pouco menos grave, né? Portanto, o sinal de socorro, em tese, ele teria que ter uma prioridade maior, tá certo? Essa é a ideia básica, esse assunto é um pouco complexo, né? Quem é o responsável por dar essa informação ou falar dessa forma? O piloto em comando, sem dúvida nenhuma. Bom, no caso ali, então, nós tínhamos o APP, o controle de aproximação de Medellín, estava em contato com as aeronaves ali, e no primeiro momento, quem faz a declaração de emergência é uma outra aeronave e não a aeronave da Lamia, tá certo? Ora, o que acontece, né, quando isso... O que acontece? Ora, evidentemente, imediatamente, a controladora do controle de aproximação de Medellín informa a torre de controle, que informa o administrador do aeroporto, que desencadeia todo um plano de ação para uma emergência. E o que é isso? É deslocar bombeiro, ambulância próximo à pista. Vejam, todas as operações são canceladas, ninguém decola, todo mundo vai ficar aguardando a aeronave em emergência pousar. Eventualmente, outras aeronaves serão desviadas e outras deverão aguardar o pouso dessa aeronave que está em emergência. Então, é isso que acontece, né? E aí, o que nós temos?
Bom, essa aeronave que declarou emergência primeiro, então ela está vindo para aproximação direta. E o APP, o órgão de controle, né, ele vai conduzir e abrir espaço para que essa aeronave chegue o mais rápido possível até o aeroporto. Mas aí o que acontece? Acontece justamente a declaração do LAMIA, que também diz estar em emergência. Eu fiquei assim impressionado ao ver, acho que todo mundo aí viu a gravação do áudio, né, das comunicações do LAMIA com os órgãos de controle ali em Medellín, e ali no primeiro momento, se você observar, o LAMIA pede para iniciar a aproximação. Ele já estava preocupado, ele sabia que tinha problema de combustível. Veja o nosso vídeo anterior. Ele estava com problema de combustível. Ele fala assim, olha, eu preciso me aproximar, eu preciso um vetor para aproximação. E o que a controladora fala? Não, olha, nós temos outra aeronave em aproximação, que é aquela primeira que tinha declarado emergência, né? E ela então, na sequência, ela diz que quanto tempo você tem para espera? Ela está dizendo o seguinte, olha, vamos ter que aguardar um pouco até que essa aeronave pouse, e quanto tempo você tem aí? Porque ela já se estava preocupando, falou, você está pedindo é porque ele está com algum problema. Aí, então, ele fala, não, eu estou em emergência, eu estou com baixo combustível também. Poxa, nessa situação, o que acontece? Ela ficou em altas, né? Porque, bom, agora é o segundo. E aí você vê que ela começa a falar com outra aeronave. Lógico, ela também estava preocupada, a sua atenção estava voltada para a primeira emergência. E aí o piloto insiste, né? Olha, necessito pousar. E aí há uma pausa, né, que eu fiquei impressionado, de 5 minutos. Imagine você, 5 minutos. Uma aeronave em emergência, 5 minutos se passam. E ele novamente insiste, ele falou, estou com falha total e tal, mas aí já era muito tarde. E aí ela dá autorização, está livre a pista e tal, está tudo preparado, mas infelizmente já era tarde demais. Uma coisa que é extremamente importante nesses casos, situação de emergência, eu queria deixar bem claro aqui. É lógico, o piloto precisa fazer a comunicação adequada, ele dizer e deixar claro que está com problema. E outra, na emergência, o piloto vai aproximar de qualquer jeito, independente que tenha outra aeronave também, ele vai aproximar porque ele está caindo. Veja, ele teria que aproximar de qualquer forma. Me parece que ele ficou muito ali no aguardo da autorização, mas, meu Deus, ele estava caindo. Essa é uma tragédia terrível, uma situação terrível, né? Espero que tenha esclarecido um pouco, é um assunto complexo, sem dúvida nenhuma. Mas eu queria dizer para você que este canal, né, o Só Ares, tem o objetivo justamente de pautar, né, todas essas informações aeronáuticas e tal, dentro do tráfego aéreo, ok? Olha, assina aí o nosso canal que você vai receber informações de próximos vídeos e tal. Dê um like aí, dê a sua sugestão, tá ok? A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço. Tchau, tchau.